Oi, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, vou ministrar para vocês a disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação dos Controles e Processos Industriais. Tá? Eu sou professor de Informática e estou no Campus Floriano desde 2011, tá? Então já passei por diversas disciplinas. Eu sou professor de Programação, sou professor de Redes, sou professor de Hardware e Arquitetura de Computadores. Também trabalho com Arduino e essa é uma das áreas que eu mais gosto. A nossa disciplina a gente vai ter postagens todas as quartas-feiras, tá? Às 10 horas. E é uma disciplina curta, né? Ela tem a carga horária apenas de 20 horas. E nessa disciplina a gente vai estudar as tecnologias da informação e comunicação, os controles de processos industriais, é uma introdução a controles de processos industriais, e a relação entre essas duas coisas, entre as tecnologias da informação e comunicação e os controles de processos industriais. Tecnologias da informação e comunicação, ou simplesmente TIC, é uma expressão que se refere ao papel da comunicação moderna da tecnologia da informação. Então, são todos os meios que a gente utiliza para tratar a informação e auxiliar na comunicação. Então, a gente vai ter computadores, as redes de computadores, as redes de telefonia, satélites, impressoras, antenas, tudo que é relacionado à comunicação, rede de computadores e os próprios computadores. A gente pode dizer que são equipamentos da tecnologia da informação e comunicação. Tudo que é objeto de TI consiste em TICs, tá? Então, simplificando, são todas as tecnologias que interferem e mediam os processos informacionais e comunicativos dos seres humanos, tá? Tudo que a gente utiliza para gerar informação e comunicar esse tipo de informação. Então, o que é da TI, né? Tudo que é destinado ao processamento de dados, capaz de obedecer instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Ou seja, uma calculadora, um smartphone, notebooks, TVs, roteadores, câmeras, qualquer equipamento de TI, tá? Simplificando, resumindo, computadores. Tudo que é capaz de fazer essas transformações aqui, né? Que a gente vai ter entrada, processamento e saída. Então, todo equipamento que tem uma entrada é capaz de processar alguma coisa e gerar alguma saída, a gente pode entender que é um computador, tá bom? E o que que um computador tem, né? Um computador ele tem dispositivos diferentes. A gente vai ter as entradas, né? Num computador qualquer a gente vai ter um teclado, um mouse, em alguns casos telas sensíveis ao toque, né? As touchscreens. Os smartphones, todos eles têm uma tela sensível ao toque, então são dispositivos de entrada. Já a parte de processamento, a grande maioria utiliza microprocessadores ou até mesmo microcontroladores, né? Então, para isso, eles precisam também de memória, de registradores, que vão ser parte desse componente principal, que seriam os processadores, tá? E todo dispositivo como esse vai ter também uma saída, né? Então a gente vai ter as telas onde a gente vê o conteúdo, uma impressão onde a gente vai colocar no papel alguma informação, os sons que a gente escuta quando a gente está ouvindo música em um celular, por exemplo, ou o som da comunicação de uma videoconferência, né? A vibração que o controle faz ali quando a gente está jogando. Então essas são saídas de dados também. E é muito comum que esses equipamentos sejam chamados de periféricos de entrada e saída, tá? Aqui a gente tem teclado, mouse, touchscreen, tela, impressão, sons, vibração, então são os periféricos de entrada e saída, tá? Esse nome, periféricos, vem lá dos anos 50, anos 60, lá dos primeiros computadores, por quê? Eles eram coisas assim, né? Ó, grandes, em partes separadas, e tudo que era utilizado para fazer entrada e saída ficava na periferia, né, ao redor de uma central principal ali, de uma máquina principal. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, um terminal de entrada que tem ali também uma impressora. Tá? Então isso aqui era um periférico. Assim como a gente tem nos PCs, né, nos desktops. A gente tem um gabinete e a gente tem separado do gabinete o monitor, a gente tem separado do gabinete o teclado, o mouse, né? Então os dispositivos de entrada e saída ficam na periferia, por isso periféricos. Então esses computadores, eles são compostos de partes, né? Como eu já falei ali, a gente tem três conjuntos de componentes, né? A gente tem os periféricos de entrada e saída e o núcleo, que seria o processamento, né? E esse equipamento todo a gente pode chamar de hardware, tá? Ou seja,
toda a parte física dos equipamentos, né? O que a gente tem lá de processador, de memória, de gabinete, de monitor, de impressora, é o hardware. A palavra hardware, se a gente traduzir, literalmente significa ferramenta, tá? Só que nesse contexto aqui das TICs, né, dos equipamentos de informática, a gente se refere a toda a parte física, né? Nos computadores, né, nos desktops e notebooks, a gente tem essa organização em 4 partes, né? A gente vai ter ali a unidade central de processamento, a CPU, a gente vai ter memória principal, né, memória secundária, e a gente vai ter aí os periféricos, né, de entrada e saída. E também a gente pode ter periféricos de armazenamento. E para que esses equipamentos funcionem, a gente precisa de software, tá? E o que é um software? O software é uma sequência de instruções a serem seguidas ou executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado ou informação ou acontecimento. O comportamento que uma máquina exibe ali virtualmente para um usuário é o software, né? Então, a gente pode entender também como o comportamento exibido por essa sequência de instruções quando executada por um computador, por uma máquina. Um jogo, por exemplo, quando você está jogando ali, você utiliza ali o controle, né, o joystick, para fazer a entrada. No mesmo dispositivo você tem a saída quando tem uma vibração, por exemplo. Você está interagindo ali, está fazendo com que o software, né, o jogo, o game, tenha um comportamento ali em tempo real, a sua interação com ele. E a gente tem aí 4 tipos de software, né, nos computadores. A gente vai ter sistemas operacionais, a gente vai ter aplicativos, utilitários e firmware. Quando um equipamento, né, precisa de um sistema operacional, entenda equipamento como um hardware qualquer, seja lá o computador, o seu notebook, o seu desktop, o seu console de videogame ou seu smartphone, né, são equipamentos e eles precisam de um sistema operacional. Existem, claro, equipamentos que são mais simples e não têm um sistema operacional, como o que eu estou exemplificando aqui. Mas pense num computador. No computador, o sistema operacional é um gerenciador de recursos, né? Ele controla os recursos da máquina. Ele controla o quê? Memória, disco, entrada e saída, né? Os periféricos. E ele controla também tempo do processador, tá? E como exemplos a gente tem aí o Windows, Linux, OS/2, Unix, Android, iOS. Então existem diversos sistemas operacionais nos computadores que a gente utiliza, tá bom? Outro tipo de software são os aplicativos, né? O aplicativo ele tem um objetivo específico, né? Ele vai desempenhar tarefas, né? Vai nos dar uma ferramenta para fazer alguma coisa. Então a gente só consegue produzir alguma coisa num computador, num equipamento, através dos aplicativos, né? Imagina aí um console de videogame que não tem nenhum jogo. O que você vai fazer com ele? Não vai jogar, né? Então ele não vai funcionar para a finalidade dele, né? Não vai servir para a finalidade dele. É um computador que não tem nenhum aplicativo. Você vai ligar ele e não vai fazer nada, porque não tem nada para você fazer ali. Os aplicativos são os softwares mais importantes, porque eles nos permitem produzir alguma coisa. Então a gente tem aqui, por exemplo, os softwares de escritório, né? O Word para escrever texto, o Excel para fazer planilhas, o PowerPoint para fazer apresentações, o Google Chrome para você utilizar a internet, navegar na internet, o Spotify para ouvir música. Então, os aplicativos têm essa característica, eles permitem que você faça alguma coisa. Outro tipo de software, os utilitários, eles têm o objetivo de complementar o que falta no sistema operacional, tá? Por exemplo, quando você precisa descompactar arquivos do tipo RAR, né? Então você vai precisar instalar um descompactador de arquivos ou WinRAR, por exemplo, porque o seu sistema operacional provavelmente não consegue abrir arquivos desse tipo. Então, para complementar essa falta, né, do sistema operacional, você vai precisar instalar um utilitário. Programas como antivírus, né? Um antivírus é um complemento de segurança para o computador. Você não consegue produzir nada com o antivírus, você simplesmente está protegendo a sua máquina de algum tipo de ataque, de vírus, coisas do tipo, né? Então, ele não vai te dar uma função, um meio de produzir alguma coisa, ele serve como um complemento
para o computador. Programas de manutenção do computador, como por exemplo o CCleaner, né? Ele não te dá uma função prática ali, você não vai produzir nada com ele, você vai apenas fazer a manutenção do seu computador. E o firmware, né, é também um software, né, um conjunto de instruções, só que ele tem uma característica de ser gravado diretamente no hardware, né? Geralmente, quem grava, quem instala, entre aspas, esse programa é o fabricante do equipamento. Geralmente esse tipo de software ele fica gravado numa memória específica, né, que é a memória ROM, que depois a gente vai estudar. E essa memória, ela recebe esse software e fica ali gravado permanentemente, tá? A gente vai encontrar firmware em equipamentos como o celular, um MP3 player, o DVD player, a TV, um computador, uma impressora, um controle remoto tem um firmware, tá? O firmware talvez seja o software que está mais presente na nossa vida, só que a gente acaba nem se dando conta disso. Por exemplo, na sua TV, quando você utiliza ali o controle remoto para aumentar e diminuir o volume, ou para, sei lá, trocar de canal, você está utilizando o firmware que está instalado, que está gravado no seu controle remoto, né? Ele utiliza ali um microcontrolador para fazer essa função. E na TV, quando você abre, sei lá, o menu para mexer no brilho da tela, conectar o Wi-Fi da TV, você está mexendo em um software, né? No caso, um firmware, que é um software que foi desenvolvido, escrito pelo fabricante do equipamento e colocado lá pelo fabricante do equipamento. Eu gosto de colocar essa visão em camadas aqui para a gente conseguir enxergar melhor, né, essa distinção de tipos de software e do hardware, né? O hardware é o quê? A máquina, né? O computador. Por exemplo, aqui eu coloquei um notebook. Então a gente tem nesse notebook diversos tipos de software instalados aqui funcionando, né? Primeiro, a gente tem o firmware, né, que é instalado pelo fabricante do computador, né? No caso de um notebook, quando a gente liga ele, a gente vê ali a primeira imagenzinha que aparece para a gente, geralmente é a logomarca do fabricante do equipamento, né? Então, aquele pedacinho de software que aparece ali no momento que a gente liga o computador é o firmware, tá? Aquilo ali não é ainda o sistema operacional, é o firmware do computador, que tem, por exemplo, BIOS, que tem setup, que tem o post, né, que está executando ali um autoteste quando a gente liga o computador. E quando começa, por exemplo, a carregar o Windows, aí agora sim a gente tem o sistema operacional em execução. Ele vai fazer o computador funcionar, porém ele não tem utilidade alguma, tá? O sistema operacional. Então, por isso, ele vem pré-carregado ali com alguns aplicativos para que você consiga fazer alguma coisa com ele. Mas a gente vai instalando os aplicativos de acordo com nossa necessidade, né? Eu sou professor, eu preciso instalar um software para eu fazer minhas apresentações, minhas aulas, tá? E eu utilizo, no caso aqui, o PowerPoint, olha só. Então, um aplicativo que me permite produzir minhas aulas é o PowerPoint. O sistema operacional não tem esse aplicativo, não tem nada desse tipo aqui que permita eu fazer essa aula. Então, eu preciso instalar esse aplicativo. Quando a gente precisa utilizar a internet, né? Fazer uma pesquisa no Google, a gente vai utilizar um aplicativo, que é o navegador de internet. Ele faz parte do Windows? Não. O Windows vem com um pré-instalado, porém não é parte do sistema operacional. É uma aplicação para isso, é um aplicativo, tá? E os utilitários que eu mostrei lá para vocês, eles não vão nos dar funções práticas, como eu disse. Eles vão complementar o sistema operacional. Geralmente são para manutenção do computador. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.